Você mora no exterior, fora do Brasil, mas ainda está infeliz com a sua vida? Bom, esse vídeo é para você. Oi, tudo bom? Meu nome é Franciele. Eu moro já há uns 6 anos na Áustria e uns 10 anos fora do Brasil. E nessa jornada, morando fora do Brasil, eu aprendi algumas coisas sobre como ser um pouquinho menos triste ou um pouquinho mais feliz. Nos meus dias ruins, eu falaria ser um pouquinho menos triste, mas nos meus dias bons, eu falaria ser um pouquinho mais feliz. E eu gostaria muito de compartilhar contigo todas essas experiências, esses truques pra gente ser. Hoje é um dia bom, hoje foi um dia péssimo, então como ser um pouquinho menos triste? Eu observo que quando eu vivo a vida no automático, fazendo as coisas que eu faço só porque eu tenho que fazer, eu fico mais triste. Eu vivo a vida no automático e vejo a vida passar sem criar nenhum tipo de significado, mas parece clichê. Mas quando a gente romantiza as coisas pequenininhas do nosso dia, a nossa vida tem mais significado, ela fica mais colorida, mais bonita. Então, por exemplo, quando eu vou para a universidade, eu preciso ir de trem. Então, esse caminho, pegar o trem, ir até a estação de trem, eu crio um ritual para esse momento ser um pouco mais agradável. Então, quando eu estou no trem, eu tento sempre ter um livro comigo, tento observar as pessoas, observar a natureza que está ao meu redor. Eu gosto também muito de olhar as casas, porque quando eu olho, eu observo as casas ao meu redor, eu tento buscar inspiração para eu fazer na minha própria casa, ou para eu tentar construir um mundo imaginário na minha cabeça onde tudo é maravilhoso e lindo. E quando eu me sinto péssima, eu vou para esse lugar viver no mundo encantado. Então, se você romantiza os pequenos momentos, aqueles momentos mais insignificantes, eles se tornam mais significantes. Simplesmente pelo fato de você viver aquele momento com intencionalidade. Então, se eu vou andar de trem, eu vou tentar viver esse momento da forma mais agradável que esse momento me permite. Se eu vou estudar, eu vou tentar fazer as coisas de uma forma mais romântica, de uma forma como eu imaginaria. Essa é exatamente a forma como eu faço. Se eu vou estudar, por exemplo, eu tento fazer esse momento ser exatamente como ele estaria escrito em um livro de ficção. Tudo muito romantizado, com detalhes, transformando algo ordinário em algo bonito, porque é assim que eu me sinto quando eu vejo uma cena escrita em um livro. Tudo se transforma, o ordinário passa a ter significância, significado, e esse momento ele se transforma num momento mais bonito. Bom, essa é a primeira forma como eu lido com os momentos mais sem graça, digamos assim, da vida em si. E outra coisa que eu observo que a gente também pode fazer para a gente se tornar ou um pouquinho menos triste ou mais feliz
é a gente celebrar as pequenas vitórias que a gente tem. E quando eu digo pequena, é realmente pequena. Por exemplo, se você está em um outro país, você está provavelmente aprendendo uma nova língua. E quando você consegue aprender uma palavra nova, uma regra gramatical, ou se você interagiu com alguém e essa interação, a comunicação foi muito boa, celebre esses pequenos momentos. Eu acredito que o nosso único objetivo na vida mais essencial é tentar se sentir bem, é tentar se sentir feliz. Então, a gente precisa desse reforço diário para conseguir se sentir feliz, porque a gente sabe que a vida não é só de momentos gloriosos, de grandes conquistas, de grandes viagens. Então a gente precisa reforçar para a gente mesmo a nossa felicidade diária. E se você está morando em um outro país, provavelmente você está longe da sua família, você ainda está aprendendo a língua desse país, talvez você ainda não tenha feito nenhum tipo de amizade, você esteja como eu no início, quando eu me mudei para Dublin. Eu morava numa casa com 24 brasileiros e dividia a casa com 1 milhão, e dividia o quarto com mais 1 milhão de pessoas. E aquele momento era tudo muito difícil. Tava frio, era inverno, dividir a casa com uma galera, achar um emprego bosta para trabalhar de madrugada, era um momento assim difícil, mas eu precisava reforçar para mim mesma pequenas felicidades, pequenos momentos de alegria durante o meu dia a dia que pareciam totalmente insignificantes, para eu não cair numa depressão, por exemplo, para eu não perder a minha sanidade mental. E eu acredito que quando você se parabeniza, você celebra essas pequenas vitórias do seu dia, essas pequenas coisinhas que você aprendeu, te faz uma pessoa mais feliz. E também, se você está morando em um outro país, provavelmente você se sente uma pessoa solitária, sem amigos. É como eu me sinto até hoje. E eu posso te dizer que nesses momentos é quando você precisa aprender que a sua melhor companhia é você mesmo. Você vai precisar aprender a ir no cinema sozinho, a curtir a sua própria companhia, a ir pra praia sozinha. Eu, na época, quando eu morava nos Estados Unidos, as minhas amizades moravam muito longe, ou a gente se mudou de um estado para o outro, eu e a família com quem eu morava, e eu me peguei totalmente sem amizade. Então, o que eu fazia? Eu ia para o cinema sozinha, eu ia pra balada sozinha. A minha ideia era sempre chegar na balada, chegar na porta da balada, e quando você está na fila para entrar, eu fazia amizade com as pessoas que estavam na fila para entrar na balada. Então eu não ficava sozinha na noite, eu encontrava novos amigos espontaneamente e era sempre muito bom. Tente ir para a balada sozinha uma vez na vida e conhecer pessoas na fila. Vai ser uma ótima oportunidade e experiência para você. Talvez uma das melhores noites da sua vida. Então, vão para a balada sozinha e tente fazer amizade ali naquele momento. Bom, então, romantize a sua vida, os pequenos momentos, os momentos mais insignificantes, façam que sejam momentos extraordinários. Então, primeiro, romantize a sua vida.
faça que um momento que pareça ser insignificante seja um momento extraordinário, maravilhoso, e que você queira viver esse momento todos os dias da sua vida, porque provavelmente você vai precisar viver esses momentos todos os dias ou quase todos os dias da sua vida. Então faça deles momentos ótimos e celebre as suas pequenas vitórias. Você aprendeu uma palavra nova? Quando eu aprendo uma palavra nova em alemão, é só alegria, é festa e curtição a noite toda. Então, celebre as suas pequenas vitórias. E último, saiba que a sua melhor companhia é você mesmo e vá para uma balada sozinha curtir a noite. Bom, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que eu tenha te motivado de alguma forma a viver uma vida menos triste. Bom, eu peço para você se inscrever nesse canal se eu te motivei de alguma forma. E muito obrigada, até a próxima. Tchau!